TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à intolerância. O Ministério Público do Rio de Janeiro inaugurou na última segunda-feira a estrutura que vai abrigar o Núcleo de Apoio a Vítimas. O espaço, que vai funcionar no terceiro andar do edifício da sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi idealizado para proteger e garantir apoio humanizado a vítimas. Por conta do feriado desta quinta-feira, o Detran RJ não vai funcionar. Os atendimentos serão retomados na próxima segunda. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, marcou para o dia 16 de junho o julgamento sobre a legalidade do reconhecimento de vínculo ou de emprego entre motoristas de aplicativos e plataformas. Com apresentações gratuitas para o público infantil, adolescente e adulto, o festival Teatro para Todos vai movimentar Teresópolis desta quinta-feira até o próximo domingo, dia 11 de junho. E o índice nacional da construção civil foi de 0,36% em maio, subindo 0,09 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O diálogo, com o objetivo de combater a discriminação e o preconceito. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook, você também pode acompanhar nossa programação ao vivo. E, é claro, não deixe de nos acompanhar também em nosso Instagram e também tanto Correio Petropolitano quanto TVC Correio da Manhã. Na TV Correio da Manhã você acompanha toda a programação, bastidores da programação, e o Correio Petropolitano você tem acesso a todas as informações da nossa equipe de jornalismo aqui da TVC. A gente vai começar então o programa de hoje com o nosso noticiário. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, marcou para o dia 16 de junho o julgamento sobre a legalidade do reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo e as plataformas. O caso será julgado no plenário virtual do colegiado, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O colegiado vai decidir se mantém uma liminar do ministro Alexandre de Moraes. O ministro anulou uma decisão da Justiça do Trabalho de Minas Gerais que reconheceu vínculo de emprego entre motorista e a plataforma Cabify. No entendimento de Moraes, a decisão descumpriu precedentes do Supremo sobre a matéria. Para o ministro, a relação entre o motorista e a empresa e comercial se assemelham aos casos de transportadores autônomos. Ele ressalta o seguinte, abre aspas, a interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, fecha aspas, foi o que comentou o ministro. No processo, a plataforma argumentou serviços dos motoristas que não se enquadram como vínculo empregatício. No entendimento do Cabify, o profissional dirige para clientes cadastrados, sem a exigência mínima de faturamento e também o número de viagens. Mudando de assunto, nessa quinta-feira as agências do INSS vão estar fechadas e os atendimentos serão retomados na próxima segunda-feira. Nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de junho, as agências do INSS estarão fechadas para o atendimento público. Porém, o atendimento da Central 135 funcionará normalmente nessas datas. Quem precisar fazer um agendamento, pedir um serviço ou benefício, ou mesmo tirar alguma dúvida, pode ligar para o telefone 135 e falar com um dos atendentes que estarão disponíveis das 7 da manhã às 10 da noite. No sábado, o atendimento por telefone também segue funcionando normalmente das 7 da manhã às 10
da noite. Quem preferir pode acessar também o Meu INSS pelo aplicativo ou pelo site. Lá o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal encontra-se também a assistente virtual Elô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS. Vale lembrar que, apesar das agências do INSS estarem fechadas amanhã, os bancos funcionam normalmente, viu? A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, anunciou o funcionamento normal das agências nesta sexta-feira. E a gente, inclusive, continuando falando aqui sobre feriado, em função do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo que foi decretado pelo governo do estado, na sexta-feira não haverá também funcionamento das unidades do Detran RJ. Nestes dias, o teleatendimento também não vai funcionar. Os usuários que tinham algum agendamento de veículo já marcado foram avisados por telefone e podem retornar à mesma unidade em 5 dias úteis sem a necessidade do reagendamento. Então, se você tinha, por exemplo, alguma coisa aí já agendada, alguma vistoria, troca ali, às vezes, na documentação, daqui a 5 dias, basicamente na próxima sexta-feira, você já pode realizar esse serviço sem a necessidade do agendamento. Vamos falar sobre economia. O Índice Nacional da Construção Civil foi de 0,36% em maio, subindo 0,09 pontos percentual em relação ao mês anterior. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,13%, resultado bem abaixo dos 8,05% registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. A região sudeste, com alta na parcela dos profissionais em São Paulo, ficou com a maior variação regional em maio, de 0,59%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: a região norte, 0,25%, a região nordeste, 0,21%, o sul, com 0,13% e também o centro-oeste. Com reajuste observado nas categorias profissionais, Maranhão foi o estado que registrou a maior taxa em maio, seguido pelo Distrito Federal e São Paulo, também sob influência de acordos coletivos. O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.693, passou para R$ 1.699 no mês de maio. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, inaugurou na última segunda-feira a estrutura que vai abrigar o Núcleo de Apoio às Vítimas, o NAVE-MPRJ, inserida no âmbito da Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. O espaço, que vai funcionar no terceiro andar do edifício, sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi idealizado para proteger e garantir o apoio humanizado às vítimas de infrações penais, atos infracionais, desastres naturais, calamidades públicas e graves violações de direitos humanos e também de seus familiares. Formado por uma equipe multidisciplinar capacitada, o NAVE vai proporcionar às vítimas um espaço específico de apoio e escuta especializada. A nova estrutura vai contar com um ícone próprio no portal do MPRJ, por onde a população pode tirar as dúvidas, conhecer o seu funcionamento através de cartilhas e obter informações sobre como acessar o atendimento. Além disso, haverá a capacitação gradual de membros e servidores da instituição e de integrantes das redes parceiras para prestar atendimento de forma especializada e humanizada às vítimas que se encontram no interior do Estado. Essa medida é um tanto quanto importante para a população e a gente sabe aqui mesmo em Petrópolis, ano passado, o quanto que o Ministério Público do Rio de Janeiro atuou e continua atuando, na verdade, aqui na cidade por conta dos desastres que a gente acompanhou, pelo menos 242 vítimas, enfim, e muitas questões também por fora, né, como tratamento psicológico para as pessoas que foram atingidas, fora a questão do aluguel social, que a gente tanto já comentou, inclusive que nessa semana começou o recadastramento das pessoas que recebem tanto pelo governo municipal, tanto pelo governo estadual, fora outras questões, por exemplo, como atraso de obras. Inclusive no Correio Petropolitano Debate de ontem nós trouxemos aqui, com a participação do nosso repórter Guilherme Matos, uma das obras
que deveriam já ter sido concluídas há pelo menos 2 meses e que continua ainda sendo realizada pela Prefeitura. A obra também que envolve aí parte, né, da reestruturação da cidade depois da tragédia do dia 15 de fevereiro e também 20 de março. Com apresentações gratuitas para o público infantil, adolescente e adulto, o Festival Teatro para Todos vai movimentar Teresópolis a partir desta quinta-feira e que segue até o próximo domingo, dia 11 de junho. Contemplados pelo Festival das Artes 2, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, os 5 grupos participantes prometem riso, diversão e reflexão em suas performances. Os espetáculos vão acontecer no Teatro Municipal, localizado no 2º piso da Prefeitura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea. A entrada é franca e por ordem de chegada, devido à disponibilidade de assentos. Então, se você que está nos acompanhando quiser aproveitar esse fim de semana aí prolongado, já com essa quinta-feira, já com evento, programação, não deixe para a última hora, viu? Até porque, como a gente comentou, apesar da entrada ser gratuita, tem limite de espaço, né, de público. Então, se você deixar para a última hora, chegar lá meio desavisado, não vai conseguir assistir a apresentação. Mas segue até domingo. Então, se você não assistiu hoje, dá tempo de assistir amanhã, sábado ou até mesmo encerrando a semana no domingo. Mudando de assunto, na última segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado na sede do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, um inovador sistema estadual de áreas embargadas do estado do Rio de Janeiro, que é chamado Embargo Remoto. Durante o evento também foram entregues 81 viaturas destinadas ao trabalho de fiscalização ambiental. As novidades fazem parte de um conjunto de ações do governo do estado para o aprimoramento da conservação ambiental fluminense. Conseguimos reestruturar o nosso quantitativo de guarda-partes, ajudamos a gestão através dos cartões, dando celeridade e agilidade nas compras para manter as nossas unidades de conservação e agora, por fim, a entrega dessas viaturas. Viaturas que vão ajudar muito a gente chegar rápido nas ocorrências, a gente detectar rápido as queimadas, as supressões de vegetação irregular, fruto de desmatamento ilegal. E quando a gente faz um ato desse de comemoração, de entrega relevante no Dia Mundial do Meio Ambiente, que para muitos é simplesmente abraçar uma árvore, fazer uma mobilização de coleta de lixo numa praia na Zona Sul, para nós é uma luta diária. Vamos continuar na luta, no trabalho, porque nós não temos tempo a perder, temos muito problema, muito desafio a encarar pela frente, mas nós sabemos da nossa capacidade de entrega, da nossa mobilização e, sobretudo, da qualidade desses funcionários, dessa casa, que é a casa ambiental mais respeitada do país e continuará sendo, se depender do nosso esforço. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reinaugurou a academia ao ar livre da Avenida Beira Rio, em Três Rios. O local foi todo reformado para dar mais conforto e prática dos exercícios e tem o objetivo de oferecer um ambiente para a melhoria da saúde e o aumento da qualidade de vida. O uso da academia é totalmente gratuito e o acesso vai se dar por meio de um cadastro. O uso da academia é totalmente, como a gente comentou, vai ter essa questão desse cadastro para fazer e, além disso, é necessário que as pessoas levem alguns documentos. Para se inscrever, os interessados devem se dirigir até a sede da Secretaria de Esporte e Lazer, de meio-dia até as 5 horas da tarde. A secretaria fica ao lado da SAETRE. E apresentar, então, os seguintes documentos que a gente comentou. São eles: atestado médico original, xerox do comprovante de residência, a xerox da identidade e também o xerox de comprovante de vacinação da Covid-19. Inicialmente, a academia vai estar aberta ao público de segunda a sábado nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até às 10 horas da manhã e de 5 horas da tarde até às 8 horas da noite. Já no sábado, vai funcionar de 7 da manhã até às 10 horas da manhã e não vai ter esse horário na parte da noite.
Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, a proposta da academia ao ar livre é de que, além da busca de um corpo perfeito, o foco também seja viver um estilo de vida saudável, agregando benefícios naturais como, por exemplo, o estímulo à produção de vitamina D por meio da exposição à luz solar, que traz mais disposição, aumenta a imunidade e o bem-estar de quem se permite estar ao céu aberto. Até porque em 3 dias a gente sabe o quanto é calor, mesmo nesse período agora de frio, inverno, outono que chega, a gente lembra inclusive que lá é bem quente, né? Para quem, por exemplo, aqui de Petrópolis já foi até a cidade, nada muito longe, 40 minutinhos, a gente sabe o quanto que é quente essa cidade. Enfim, vamos falar sobre uma outra informação rápida aqui para você, eu recebi aqui pelo telefone. A gente está chegando agora nesse período de feriadão, muita gente viajando, e a gente recebeu aqui um levantamento da Associação Brasileira de Hotelaria e que trouxe uma expectativa para a ocupação hoteleira durante esse período de feriado. Entre, por exemplo, as cidades aqui que são da nossa área de cobertura, nós temos um nível alto de expectativa, viu? Entre eles, por exemplo, Miguel Pereira com 99,8% de ocupação hoteleira expectativa. E é seguida por Nova Friburgo com 89,5%, Vassouras com 88,5% e Petrópolis, que assume ali a 4ª colocação com 88%. Além disso, outros locais, por exemplo, que também mantêm um índice alto de expectativa e de ocupação hoteleira para essa semana, são as cidades, por exemplo, de Macaé e Paraty, que atingem ali pouco mais de 73%. Como a gente sabe, esse período agora de inverno é a temporada alta em Petrópolis e com a chegada, claro, desses feriados prolongados, isso ajuda e muito o setor turístico de Petrópolis, cultural, mas principalmente também a economia, possibilita aí, né, a chegada de cariocas, enfim, de outras pessoas também, turistas e visitantes, até mesmo de Minas Gerais, Juiz de Fora, por exemplo, também, e que ficam na cidade durante esse fim de semana. Enfim, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai trazer para você então o documentário a respeito sobre a intolerância religiosa que foi realizado. Esse documentário apresenta um número altíssimo relacionado à intolerância no Brasil, que cresceu inclusive de 2021 para 2022. Além disso, ele apresenta os casos relacionados a esse ano e que mostram já uma alta muito grande quando comparado os 4 primeiros meses de 2023 com 2022. E é claro que traz uma reflexão sobre as questões voltadas à intolerância religiosa. O Correio Petropolitano no Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já então para você assistir esse documentário. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Sou cristão evangélico e já sofri intolerância religiosa. Meu nome é Alan Henrique Ferreira, sou um bandista e já sofri intolerância religiosa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil há pelo menos 26 religiões. Entre elas, a Católica Apostólica Romana contém mais adeptos, com mais de 123 milhões de pessoas, seguida da Evangélica, com mais de 42 milhões de fiéis, e Espíritas, com pouco mais de 3 milhões e 800 mil adeptos. Apesar de ser um país laico, ou seja, que garante a liberdade religiosa, o número de casos de intolerância cresceram 72% no Brasil em 2022, quando comparado a 2021. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De berço eu comecei no catolicismo, né? Minha mãe desde cedo já levava a gente nas missas, nos grupos de orações, né? E com o tempo, né, caminhando ali no catolicismo, eu fui criando um carinho, um interesse maior pela religião.
E pelos meus 17 anos eu entrei num convento franciscano, Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, né? O pessoal conhece mais como Toque de Assis, é um trabalho social bacana, é uma ordem religiosa muito, muito legal por esse viés social. Então foi uma das coisas que me chamou a atenção, mas era também uma ordem assim, muito fundamentalista. Então tinha aquela ideia da interpretação fundamentalista das Sagradas Escrituras, então não tinha muito espaço para ideias inovadoras, ciência principalmente. Então eu passei 5 anos e meio vivendo um pouco esse circo anti-científico dentro do convento. Na minha faculdade, né, de engenharia, fazia na época faculdade na UF, engenharia de telecomunicações, e lá, como toda faculdade, você tem acesso ao conhecimento. Então, eu comecei a estudar física, estudar química, comecei a entender como funcionava o universo, que existia forças naturais que regiam o planeta, não eram só forças espirituais, como eu pensava antes disso. E ali eu comecei a ter uma crise existencial profunda. Então, depois dos meus 2 anos de faculdade, assim, eu entrei numa crise existencial e espiritual, vamos dizer assim, e virei ateu. Na busca pela fé, Alan passou por outras religiões, como o budismo, islã e hinduísmo. Após 12 anos, tem o primeiro contato com a Umbanda. Minha esposa, ela também nunca frequentou uma religião assim, mas ela sempre teve muita curiosidade com as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. Ela já tinha ido num terreiro de candomblé no Rio e não gostou muito e ficou sabendo que tinha um terreiro ali na Estrada da Mineira, no 1515. E eu falei, de jeito nenhum que eu vou num negócio desse. Assim, fora de cogitação, porque eu tenho muita dificuldade com religiões que acabam lidando muito com o sobrenatural. Tá, eu vou lá te acompanhar, porque tu não é sozinha. E certo. E aí começou a gira, né, que é o termo que se usa do culto, né? Então, quando começa a gira, é o culto que a gente tem lá. E eu fiquei no fundão lá, de braço cruzado, assim, sem nenhuma empolgação com relação àquilo lá. E a minha esposa, lá você coloca o seu nome, né? Você põe seu nome para consultar com a entidade. E eu falei, não coloco o meu nome, que eu não quero ir lá. Ela foi e colocou escondido. Aí chamaram meu nome, e eu me... Alan, eu... não acredito que a gente colocou meu nome. Me escondi no banheiro, você tem o meu desespero, me escondi no banheiro. E ela chegou para mim e falou, que bom que você veio. Até aí eu falei, cara, isso é algo bem generalista, não fiquei tão impressionado. Que tem 12 anos? Quando ela falou 12 anos, eu falei, não pode ser. Falou, 12 anos é alguns meses, né? 3, 4 meses. E era exatamente o tempo que eu fiquei afastado. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas se identificam com religiões africanas, principalmente a Umbanda e ao Candomblé. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar. A minha história com religiões ela é bem extensa, né? Passei por algumas confissões religiosas, aprendi um pouco com elas. E no ano de 2002, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, eu entendo assim, e eu me converti à fé protestante. E a partir de então tenho estudado, tenho aprendido com ela. E o fundamento dessa fé é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E essa experiência que eu vivi nesse dia, em um CIEP, um lugar onde pessoas estavam orando, e eu não me entendia muito bem o que acontecia, e quando eu adentrei aquele lugar, eu fui tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Eu tinha uma vida bem fora do normal, viciado em drogas, alcoólatra, problemas com relacionamento, separado da minha esposa.
E a partir desse momento, algo aconteceu comigo de sobrenatural, mudou todo o meu foco, todo o meu pensamento, toda a minha forma de olhar o mundo. E da noite para o dia, literalmente, eu abandonei o uso de drogas, abandonei o uso de álcool, mudei o meu comportamento. E por conta dessa experiência sobrenatural, que até então eu não tinha explicação, eu fui procurar o que tinha acontecido comigo e encontrei explicação para isso nas páginas das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E eu já, dentro do meu segmento, dentro do meu nicho, que é a fé protestante evangélica, eu já experimentei, já participei de igrejas que têm dois extremos, né? Um extremo que é muito voltado ao misticismo e o outro extremo que é muito voltado ao intelectualismo, à racionalidade. E eu percebo lendo a Bíblia que é necessário haver um equilíbrio, né? Tanto da coisa mística, não mística, porque esse termo é um pouco pejorativo dentro da fé cristã evangélica, mas eu percebo que é uma necessidade de dar o espaço para que Deus, né, aquilo que é sobrenatural, ocorra dentro das nossas comunidades de fé, mas é necessário fundamentar essas experiências no que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que para nós protestantes evangélicos é a nossa regra, né, de fé e prática. É um livro que é essencial para que a gente aprenda aquilo que nós praticamos. E quando nós não temos uma boa teologia, nós temos uma prática também um pouco corrompida, né? Um pouco deturpada. Então eu tomei essa decisão por uma necessidade de um grupo de pessoas que me cercavam, que também foram expostos a esses dois extremos e estavam afastados da fé, estavam desiludidos com a fé, e eu tomei essa decisão em mostrar para eles que não era a fé em si, não era a igreja em si que tinha cometido o erro com eles, mas sim os exageros, né, e pessoas que infelizmente se equivocaram. E hoje eu tenho a proposta de oferecer esse equilíbrio, né, na palavra, oferecer esse equilíbrio no fluir daquilo que nós entendemos que são os dons do Espírito Santo, para que as pessoas se sintam à vontade e deixem que Deus faça na vida delas aquilo que elas foram chamadas. 3 famílias que fundaram a igreja em consonância com Sandro se mudaram para outras cidades. Atualmente, a igreja conta com 20 membros. Fundada em 1846, a Catedral São Pedro de Alcântara é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis e permanece como um grande templo do catolicismo desde a era imperial. O local recebe em média 300 mil visitantes por ano. Meu nome é Dom Gregório Paixão, eu sou bispo da Diocese de Petrópolis, sou bispo há 16 anos e estou na Diocese de Petrópolis há 10 anos. Né? Existe essa função, agora de vida religiosa, eu tenho 39 anos de vida religiosa, eu sou monge beneditino e fui transferido pelo Papa Bento XVI aqui para a cidade de Petrópolis. Nascido em Aracaju, no estado de Sergipe, Dom Gregório veio de uma família com grande contato com o catolicismo. Ainda criança, decidiu que seria padre. Eu comecei ali com 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos, já dizendo que queria ser padre, né? E esse desejo permaneceu durante toda a vida. Eu não me vejo senão, né, como um sacerdote. Ou eu me tornaria padre, eu não seria nada nesse mundo, eu não me vejo em outra coisa. Então, realmente, eu sou muito feliz por ser sacerdote da igreja, né? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Moacir Ahmad Zafar é o representante da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Eu sou de Paquistão, mais de 29 anos estou aqui em Petrópolis e estou representando a nossa comunidade, a Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil.
é um ramo pacífico do Islã. Ahmadiyya não é uma religião, é um ramo pacífico do Islã. E a diferença entre nós e outros grupos muçulmanos é que teve a profecia da chegada de Messias prometido. Que além de muçulmanos, os judeus e cristãos também estão aguardando. Para nós é uma boa nova que ele já apareceu no século passado. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nasceu uma pequena aldeia da Índia e ele recebeu revelação divina, porque ninguém pode declarar com sua própria vontade, até que Deus não avisa. Então, quando Deus avisou, ele declarou como ser Messias prometido para essa época. E ele fundou essa comunidade Ahmadiyya 23 de março de 1889 na Índia e hoje essa comunidade se encontra em mais de 215 países do mundo. No Brasil, a única sede da comunidade Ahmadiyya fica em Petrópolis. De acordo com o Assim, cerca de 100 muçulmanos vivem na cidade. As denúncias enviadas ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania relacionadas à intolerância religiosa no primeiro trimestre de 2023 já superaram os casos registrados no mesmo período do ano passado. Foram encaminhadas 593 denúncias ao Disque 100, o que corresponde a um aumento de 29,2%. Eu sofri, assim, de forma mais grave, assim, vamos dizer, foram 2 vezes. Uma com um vizinho e outra dentro da minha própria família. Eu lembro que nessa situação eu morava lá no Capela e tinha um vizinho, né? E a gente colocou uma música, porque a gente gosta de escutar música mesmo. Como os evangélicos, os protestantes colocam lá os louvores, né? Ana Paula Ladão, sei lá. E vai fazer sua faxina, a gente também, quando ia fazer nossa faxina, colocava nossos pontos. E aí o vizinho chegou na varanda e começou a amarrar a gente. Começou a excomungar. Tá amarrado, demônio, tá não sei o que. Blá, blá, blá. Eu olhei pra cara dele. Falei, meu senhor, eu nem sei quem é esse demônio que você está falando. Eu não sei. Aqui não tá não. Ah, desliga isso que eu vou chamar a polícia, não sei o que. Pode chamar, cara. São 2 horas da tarde. Eu tô escutando minha música. Eu tô na minha casa escutando minha música. Não estou escutando alto. Então, assim, claramente era um ato de intolerância. Não era o volume que estava alto, entendeu? Não era porque estava falando palavrão. No Pão de Umbanda não fala. Se eu estivesse escutando um funk falando meia dúzia de palavrão, estava tudo certo, não estava falando palavrão. Então eu claramente vi que era um ato de intolerância religiosa. Outra intolerância que eu passei foi dentro da nossa família, com a minha sogra, né, que é evangélica. E para ela, assim, ela prefere, na situação que ela descobriu, ela preferiu se afastar das netas dela, se afastar da gente, do que ter que conviver com isso. E ela uma vez falou uma coisa assim que foi muito pesada, ela falou, eu preferi minha filha bandida do que metida nisso. 2 experiências me marcaram mais após a minha conversão para a fé evangélica. Eu professei outras fés anteriormente a essa fé evangélica, eu já tinha outras confissões e não havia problema com elas até então no meu ciclo de amizade. A partir do momento que eu me converti à fé evangélica protestante, eu fui meio que cancelado. Na época não tinha esse termo, né? Mas pelo meu ciclo de amizade. Algumas pessoas não aceitavam o meu comportamento, não aceitavam aquilo que eu passei a defender, não aceitavam aquilo que eu passei a acreditar. E isso para mim foi muito ruim, porque eram pessoas que eram meus amigos praticamente desde a infância. E a partir desse momento eu estava sendo rejeitado por eles. Isso me doeu muito, foi bem constrangedor para mim. Mas soube lidar e superei isso. E um outro episódio que me marcou muito foi um lugar de trabalho, onde as pessoas tinham
muito tempo livre, né, ocioso, ainda que se fosse em horário de trabalho, e cada um matava o tempo, né, ou investia o que podia para matar o seu tempo. Alguns liam revistas em quadrinhos, outros revistas de esportes, outros até revistas pornográficas, e eu tinha por hábito ler a Bíblia. Tinha pouco tempo de convertido e queria ler a Bíblia. E nenhuma dessas pessoas foram censurados pela leitura que eles faziam, e eu fui censurado porque eu não poderia ler Bíblia no lugar de trabalho. E era um local isolado, era uma sala onde só eu ficava, não tinha por que ter outras pessoas, mas ainda assim a administração do local, por saber que era algo religioso, né, era uma Bíblia, eu fui impedido de ler as Escrituras, e ainda assim as pessoas continuaram lendo tudo aquilo que eles leram e eu não. E aquilo me marcou muito, eu não soube entender o porquê. E naquele período ainda a gente não entendia um pouco do que era perseguição, né, do que era preconceito religioso, mas já experimentei bastante disso na pele. Isso são 2 exemplos, mas cotidianamente a gente experimenta outros. Eu sempre aprendi dentro da minha casa a respeitar todas as pessoas sem exceção, né? Então, por causa disso, acredito que as pessoas me vendo, e eu proclamava a fé muito mais pelo testemunho do que ficar apenas falando, né? Embora as pessoas vejam pelo crucifixo, que eu era católico, etc., mas eu nunca sofri assim preconceito religioso, né? Claro que algumas pessoas tentando me tirar do cristianismo para ir para alguma outra fonte cristã, algumas dessas pessoas às vezes disseram palavras que eu não gostaria de ter ouvido, né? Mas mesmo para essas pessoas eu dizia sempre a mesma coisa. O seu proceder e o seu desrespeito à minha fé mostra que realmente eu posso ir para qualquer lugar, menos para a sua igreja, e cortava essa conversa a partir disso, e sem falar mal da pessoa que estava realmente dizendo alguma coisa. Mas isso quando eu era um pouco mais novo, quando tinha mais ou menos ali uns 15, 16 anos de idade, né? Então houve assim, digamos, pequenos episódios de pessoas que queriam impor, né, a mim aquilo que elas pensavam ou a fé que elas professaram. Islam significa paz, literalmente significa paz. Nosso cumprimento é Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com você, tá? E outra pessoa responde Wa alaikum assalam, que a paz de Deus esteja com você também. Entendeu? Então, tendo esse tipo de ensinamento, como podemos pensar ou imaginar que essa religião fosse uma religião de terrorismo ou da violência? Hoje, infelizmente, tem uns grupos fanáticos que eles dão exemplo errado, que não é do Islã. Então, para nós, esse guia espiritual que já apresentei, explicou tudo. Então, infelizmente, muitos muçulmanos estão contra a comunidade Ahmadiyya só por causa que nós acreditamos nele. Inclusive, meu país, Paquistão, tá, tem problemas contra a Ahmadiyya. Inclusive, o governo criou umas leis. Por exemplo, que um Ahmadi muçulmano, nós chamamos Ahmadi muçulmano, eles não concordam que Ahmadis são muçulmanos. Em 1974, oficialmente criou uma lei no Paquistão, o governo, que os membros da comunidade Ahmadiyya não são muçulmanos. E depois surgiu outro ditador, Zia-ul Haq. Em 1984, ele criou as leis contra a Ahmadiyya, que um membro da comunidade não pode dizer Assalamu alaikum, esse cumprimento que já falei. Ou não pode ler Sagrado Alcorão, que é o nosso livro divino. E tem castigo 3 anos na cadeia. Falou que a gente tem 2 vertentes. A gente tem a questão criminal, então ela pode responder criminalmente por uma questão de intolerância
E a gente tem, isso vai variar muito dependendo do ato que essa pessoa tomar de intolerância, e também a questão de indenização, de fazer uma reparação civil. A gente brinca, né? A parte do corpo do ser humano que mais dói, que é o bolso. Então ela corre o risco de ser processada e ter que eventualmente pagar uma indenização por dano moral. Quando a gente fala da questão de intolerâncias, tem atos que são discriminatórios, mas que não são necessariamente violentos. Por exemplo, deixar de contratar alguém por causa da religião ou de cor, etc. Você está discriminando pela pessoa ser o que ela é. Evitar que ela entre em algum lugar, que se hospede em algum lugar. Então são atos que são discriminatórios, mas que não transparecem uma violência contra a pessoa, mas que estão discriminando. Então o que vai variar na pena e eventual valoração de uma condenação são esses atos que são proferidos contra a pessoa que está sendo discriminada. No dia 7 de fevereiro, a Safernet, organização não governamental e sem fins lucrativos, que visa garantir os direitos humanos na internet, divulgou um levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. De acordo com os dados, a intolerância religiosa apresentou um crescimento de 456% em 2022, onde foram registradas 4.220 denúncias. Os casos pela internet também podem ser levados à justiça. A internet nada mais é do que uma projeção da nossa vida no mundo digital. E não é porque você está no mundo digital que você está livre para falar qualquer coisa de qualquer maneira. Então, não é porque está no meio digital que você está livre de sanção. Se você usa o meio digital como plataforma para disseminar ódio, discriminação, você pode e será processado. Eu acho que a intolerância, a tolerância religiosa, ela é o primeiro passo. É o passo básico, que é o seguinte: você não mate o seu coleguinha de outra religião. Isso é a tolerância, que é o mínimo que o Estado tenta oferecer e deveria oferecer para quem tem religiões distintas. Isso é o básico. Mas, assim, isso é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é entender, você não mata o seu coleguinha, mas, além disso, o seu coleguinha também adora a Deus, um Deus verdadeiro que é o mesmo que o seu. Isso é muito difícil. Se nós formos olhar para a história, né, essa questão de religião já causou muita briga, já causou guerra, já causou matanças, mortes em nome de Deus. Enquanto Deus não tem nada a ver com isso, é apenas um preconceito de pessoas, seres humanos. E eu, por já ter pertencido a outras confissões, já ter defendido outro tipo de fé dessa que eu defendo hoje, eu percebo que onde existem pessoas, existem problemas e existem preconceitos. E os preconceitos não estão na fé em si, mas nas pessoas que professam essa fé. É uma pena, porque, em primeiro lugar, como eu falei, que não tem divergência entre as religiões. Tá? É a mesma coisa. Se hoje nós vemos divergência, é depois de passar tempo e explicar e interpretar. Eu acho que a pessoa intolerante ela é fundamentalmente uma pessoa desequilibrada, uma pessoa doente e uma pessoa profundamente mal educada. O intolerante, ele apresenta todo o seu cenário e essa pessoa traz dentro de si uma violência imensa, porque se a gente olhar o cenário religioso ao redor do mundo das pessoas equilibradas, toda religião vai falar de paz. Toda religião vai falar de religar, ou seja, as pessoas entre si e elas com Deus. Toda a religião deseja, embora existam convicções plenas de cada um, né, faz com que a pessoa possa levar até a outra o bem. Todas as vezes que nós somos intolerantes em relação ao outro, é porque nós já abandonamos Deus há muito tempo. Então, eu sou Deus da sua vida. Eu é que devo comandar a sua história. Eu sou superior a você. E, portanto, se você pensar diferente de mim, eu vou eliminar você. Isso é o intolerante, né, em todos os sentidos da sociedade. E quando isso parte de uma intolerância religiosa, é muito maior. Porque, em nome de Deus, algumas pessoas pensam que elas podem fazer qualquer coisa. O que é que Jesus diz? Guarda a tua espada. Então, ou seja, não será jamais por uma imposição que a gente vai levar, né? Eu não quero que ninguém pegue uma espada para defender o meu nome. E a gente vê isso que acontece com os primeiros cristãos, que são os mártires.
cristãos que, por uma questão religiosa e por intolerância dos antigos romanos, né, essas pessoas foram mortas. Então, intolerância religiosa em pleno século XXI, acredito que ela pode ser superada através de uma boa educação, né, de um bom convívio, né, e, ao mesmo tempo, além desse respeito, fazendo com que as pessoas tenham plena convicção daquilo que é religião, tenham conhecimento, porque uma pessoa que é profundamente conhecedora da sua religião, ela jamais vai ser intolerante com o outro. Na contramão do aumento de casos de intolerância religiosa, o Vale do Amor, criado em 2016, tem o objetivo de dialogar sobre as religiões, mas também sobre educação, meio ambiente, cultura e arte. São 2 milhões de metros quadrados. Após a quarentena, o espaço recebeu mais de 30 mil visitantes em um trimestre. Localizado na Fazenda Inglesa, o espaço proporciona uma experiência diferente durante as visitações. São templos ao ar livre do catolicismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, matrizes africanas, entre outras, com imagens, estátuas, altares e jardim oriental. TVC, a TV do Correio da Manhã.